Então, ok. O objetivo que a gente vai fazer aqui é fazer uma breve introdução só ao problemas de juros compostos e a notação científica, que a princípio essas duas coisas não são relacionadas, mas por simplicidade eu resolvi juntar as duas aqui, ok? Então elas aparecem lá no conteúdo da primeira semana desse curso de pré-cálculo da UFSC. Então a notação científica, primeiro, não tem nada de novo com relação nem à linguagem matemática, nem com relação a essencialmente operações que você faz. É só uma forma de reescrever o número, e essa forma serve em geral para números que são ou números muito grandes ou números muito pequenos, e você consegue identificar melhor quando você escreve dessa forma a ordem de grandeza daquele número. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui, que um número grande e um número pequeno. Então, esse número 18.785, eu posso escrevê-lo como 1,8785 vezes 10 à quarta. Então, perceba essencialmente que eu coloquei essa vírgula aqui, esse número a princípio não tem vírgula, é 18.785,0, vamos dizer assim. E aí eu movi essa vírgula 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, portanto, para chegar aqui no 1, alguma coisa, e aí eu tenho vezes 10 à quarta, ok? 4 para a esquerda, tem uma potência positiva, 4, e isso acontece em geral com números que são maiores do que 1, ok? Você vai ter uma potência aqui de 10 não negativa. E sempre você vai querer escrever dessa forma aqui, que é essencialmente um número com um algarismo, vírgula, o resto dos seus algarismos que seguem, ok? Depois dele. Então, sempre nesse formato decimal com um algarismo, vírgula, alguma coisa. E aí agora um número pequeno, 0,00345. Então, nesse caso aqui, eu movi a vírgula para a direita, para escrever esse número aqui como sendo 3, agora os números que seguem, 45. E aí, quantas casas eu movi a vírgula? 1, 2, 3 casas para a direita. E aí, por isso que a potência aqui é negativa, ok? Então, movi 3 casas para a direita, esse daqui... 1, 2, 3 casas, então eu tenho 10 na menos 3, ok? Então, enfim, só lembrando, 10 na menos 3, multiplicar por 10 na menos 3 é a mesma coisa que dividir por 10 ao cubo, que é 1000, ok? Dividir por 1000 é 3,45 dividido por 1000, aqui é a mesma coisa que multiplicar por 10 à quarta, que é 10.000, ok? De fato, esse número aqui, 18.000, tem ordem de grandeza de dezena de milhar, e esse número aqui, algo similar, esse número pequeno. Então, uma coisa que é importante na linguagem agora, quando você vai tratar problemas de juros, é a porcentagem, esse símbolo de porcentagem. E isso nada mais é do que você dividir por 100. Então, faz sentido você dizer por cento, é por 100, dividir por 100. Então, quando você escreve A%, é simplesmente você escrever nessa forma aqui, A dividido por 100. É isso que significa esse por cento. Enfim, você lê e, de fato, se por cento por 100. Ok? Então, por exemplo, quando você escreve 7,65%, é simplesmente 7,65 dividido por 100. Se você faz essa conta, isso é 0,0765, que é a mesma coisa que 7,65 vezes 10 na menos 2, usando essa ideia de notação científica aqui, por exemplo, apesar de que não é tão comum a gente escrever isso nesses problemas com porcentagem. Simplesmente escreve dessa forma aqui mesmo, ok? Um número grande, agora 457%. Então, o que é isso? É 457 por 100, dividido por 100, que é 4,57. Então, quando você diz, por exemplo, que a venda de um medicamento aumentou de um ano para o outro 457%, você está dizendo que neste ano ele vendeu a mesma quantidade que o ano passado, mais 457%, ou seja, mais 4,57 vezes a quantidade que vendeu no ano passado, ou seja, você tem o que vendeu no ano passado, que é 1 vezes aquilo, mais 4,57 vezes aquela quantidade, portanto, 5,57 vezes a quantidade que foi vendida no ano anterior, ok? Por exemplo, nesse caso. Então, o que é juros compostos? Então, essencialmente, o que você está fazendo quando você fala em juros compostos? Então, juros compostos nada mais é que a adição de juros, que é uma certa porcentagem, que é calculada sobre um certo valor, ok? Que seria um valor que é investido, que você considera
que essa soma ela é composta durante uma certa frequência de tempo, ok? E o tempo que você está calculando, ele é de fato relevante. Essa frequência de tempo, a gente vai ver um exemplo aqui depois, que muda um pouco. Se você muda a frequência de tempo que você está considerando, o valor pode mudar, ok? E, por exemplo, eu vou considerar um caso simples aqui. Suponha que a gente investiu R$1.000 em uma aplicação que rende então eu investi R$1.000 numa aplicação que rende 1,5% ao mês. Então, quando eu falo 1,5% ao mês, quer dizer que a cada mês que passa, essa é a minha frequência de tempo que eu estou considerando, é a cada mês, ok? Que passa, eu vou adicionando 1,5% ao valor que eu tinha no início do mês. Então, ou seja, a cada mês a gente soma ao valor que a gente tinha antes, no começo do mês, 1,5% desse valor, que nada mais é do que a gente já viu o que é que significa 1,5%, é 1,5 dividido por 100, ok? Então, por exemplo, no fim do primeiro mês, a gente começou com R$1.000, ganhou 1,5% de R$1.000. Então, essencialmente, eu tinha R$1.000 no começo do mês, ao fim do primeiro mês eu vou ter R$1.000, 1,5% desses R$1.000. O que é isso? 1,5% vezes R$1.000 vezes 1,5%. E o que é 1,5%? É 1,5 dividido por 100. Então, porcento por 100, ok? Então, o que é isso aqui? Usando a distributividade, esses R$1.000 aqui, ele é um fator comum. Aqui, se você ver, é R$1.000 vezes 1. Não é? Então, isso aqui é a mesma coisa que R$1.000 vezes 1, mais, que era o que eu tinha originalmente, mais esse 1,5%, que é 1,5 dividido por 100, que é 0,015, ok? Então, se você faz 1.000 vezes 1 mais 1.000 vezes 0,015, ou, enfim, 1.000 vezes 1,015, isso aqui vai dar R$1.015, ok? Da mesma forma, no fim do segundo mês, o que é que eu vou ter? Então, eu tenho que considerar o que é que eu teria primeiro, o que é que eu tenho no começo do segundo mês, que é o fim do primeiro mês, ok? Então, no fim do primeiro mês, que a gente viu, a gente tem R$1.015. E agora eu vou somar 1,5%, então eu vou compor 1,5% desse valor, vou somando a esse valor para eu ter o valor no fim do segundo mês. Então, essencialmente, eu tinha a mesma coisa que eu fiz aqui antes, eu tinha R$1.015, ok? Vezes 1 mais 1,5%. 1,5% é o quê? 1,5 dividido por 100, que é 0,015, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Se você ver como é que eu posso reescrever esse valor que eu tinha aqui no fim do primeiro mês, daquela forma como eu calculei aqui, só para você identificar esse padrão que acontece. Então, como é que eu cheguei nesse valor 1.015? Eu cheguei fazendo 1.000 vezes 1 mais 1,5%. Então, essencialmente, o que você tem é 1.000 vezes, que era o que eu tinha lá no começo, vezes 1 mais 1,5%, que é 0,015. E aí, no fim do segundo mês, eu multiplico mais uma vez por 1 mais 0,015, ok? Que eu adicionei mais 1,5%, né? E aí, o que eu tenho, no fim das contas, é 1.000 vezes 1 mais 0,015 ao quadrado, porque essa quantidade aqui se repete, né? Ela vezes ela mesma. E aí, esse valor, se você calcular, vai dar R$1.030,225, ok? Enfim, a ideia mais geralmente, se a gente segue isso, se eu dado um valor inicial investido, a taxa de juros do rendimento, que no outro caso ali a gente considerou 1,5% ao mês, durante uma certa frequência de tempo, no caso ali a frequência de tempo que a gente considerava era a cada 30 dias, né, a cada mês, e o tempo investido, o que a gente vai ter no fim das contas é o valor final que eu vou obter, vai ser o valor inicial vezes 1 mais essa taxa de juros, que eu vou chamar aqui de I. Perceba que a taxa de juros eu não estou escrevendo aqui como I%, é diferente. Esse I que eu estou escrevendo aqui já é o número lá. Então, quando você fala 1,5%, esse I aqui seria 1,5%, que é 1,5 dividido por 100, que é 0,015, ok? Então, esse I aqui, no caso de 1,5%, é 0,015, por exemplo. E aqui N é o período que eu considero. Então, a gente fez as contas antes, um exemplo com 1 mês, depois com 2 meses e etc. Se você continua somando mais meses, compondo mais meses naquele seu período de tempo, você simplesmente vai estar multiplicando por 1 mais I. Então, à medida que você vai multiplicando por 1 mais I, você vai ter em N meses, por exemplo, se a frequência for meses, como era o caso do exemplo, eu vou ter o valor inicial vezes 1 mais I elevado a N. Ok? Uma coisa que é relevante a gente usar aqui, como é sempre em fórmulas que você usa,
é que você tem que usar sempre as mesmas unidades. Então, por exemplo, a unidade de dinheiro em geral é padrão. Você não vai considerar que você vai investir $1.000 inicialmente e saber o valor em real. Provavelmente você vai calcular em valor em dólar para depois converter para real. Mas um problema em geral que acontece é com relação à unidade de tempo. Okay? Muitas vezes você informa a taxa de juros anual e você diz quero saber, sendo que essa taxa de juros anual ela é composta a cada mês. Então a frequência é mês, sendo que a taxa de juros é anual. Então você teria que fazer a conta da taxa de juros mensal para poder usar essa fórmula aqui. Ou seja, todas as unidades de tempo que são usadas, tanto na frequência de tempo com que aquela taxa de juros é composta, como no período que você está calculando aquilo, tem que ser considerada, ok? Então, se você der uma informação taxa de juros anual, mas o período que você está considerando ou a frequência que você está compondo aqueles juros é mensal, por exemplo, você tem que calcular a taxa de juros mensal, que nada mais é que pegar a taxa de juros anual e dividir por 12, por exemplo. Então, vou fazer um exemplo desse aqui, que é um exemplo interessante e um pouco surreal, porque difícil encontrar uma aplicação que vá render 100% ao ano, mas elas existem, ok? Não de baixo risco, tem um risco moderado a alto, mas existem aplicações que, enfim, na história é difícil você dizer hoje, né, qual aplicação vai render 100% ao ano, mas no passado, se você averiguar, existem empresas que se você investisse, você ganharia até mais de 100% no ano. Enfim, apesar de ser raro, isso aqui é só um exemplo que a gente vai considerar, que é um exemplo interessante. Então, a taxa de juros aqui que eu estou calculando é 100%, ok? A cada ano. Então, a minha frequência de tempo é ano. A cada ano eu calculo aquilo ali. Então, eu vou considerar agora, supondo que a frequência que eu estou calculando dessa taxa de juros, que esses juros são compostos, é apenas uma vez por ano, ok? Então, a frequência é uma vez por ano apenas. Então, qual o valor que eu tenho para cada real investido após um ano? Então, passado um ano, para cada R$1 que eu investi, eu vou ter que é, enfim, cada R$1, 1 vezes 1, que é o valor que eu tinha inicialmente, 1 vezes aquele valor, mais 100%. Quanto é 100%? 100 dividido por 100. 100%, 100 dividido por 100, que é 1. Então, eu tenho 1 vezes 1 mais 1, R$2. Então, óbvio, 100% de rendimento, você dobra o seu valor após um ano, se esses juros estão sendo compostos nessa frequência anual apenas. Agora, suponha que esses juros, eu mudo a frequência, ele agora vai ser composto de forma mensal. Então, como eu disse antes, para usar aquela fórmula, tem que ser relevante que você esteja usando todas as unidades de tempo, tem que ser as mesmas. Então, naquele caso, a taxa de juros agora, que eu sei que é 100% ao ano, mas se você está compondo essas coisas mensalmente, você tem que calcular a taxa de juros mensal, que nada mais é do que a taxa de juros anual, no caso aqui é 100, dividido por 12%, ok? Então, 100 dividido por 12%, de novo por cento, dividir por 100, você vai ter uma taxa de juros mensal de 1 dividido por 12, ok? Então, passado um ano, ou seja, 12 meses, no caso agora o período 12 meses, qual é a minha taxa de juros? De novo, mensal, a taxa de juros é 100 dividido por 12%, por cento é dividir por 100, 100 dividido por 100 é 1, né? Então, eu vou ficar com 1 sobre 12, aqui esse número que é 100 dividido por 12%, ok? Então, para cada R$1 investido, eu vou ter 1 vezes 1 mais qual a taxa de juros, de novo, essa taxa de juros aqui, 100 dividido por 12, só que aqui eu tenho por cento, então lembre que tem que dividir por 100. 100 dividido por 100 é 1, ok? Então, enfim, eu tenho 1 dividido por 12. Essa é a minha taxa de juros mensal. O período que eu estou considerando, agora mensal, são 12 meses, um ano. Então, se você faz essa conta aqui numa calculadora, você vai ter que, para cada real investido, você vai ter um retorno um pouco melhor do que o que você tinha antes. Eu tinha para cada real investido aqui, nesse caso, com a frequência sendo anual R$2, aqui eu tenho 2,613 reais, ok? Algo relativamente melhor. Então, agora, suponha agora que eu calculo com a frequência diária, ok? Então, eu vou compor os juros diariamente. Esse investimento vai estar compondo os meus juros aí por dia. Então, supondo que um ano eu tenho 365 dias no ano, então
Então, de novo, agora eu tenho que o período agora da frequência é dia. Eu tinha a taxa de juros anual que é 100%, então agora eu vou ter 100. A taxa de juros, no caso diária, vai ser 100 dividido por 365%. De novo, 100 dividido por 100 é 1. Então, portanto, a taxa de juros diária é 1 dividido por 365. O período que eu tenho aqui, no caso, é 1 ano, 365 dias. Se você faz a conta, melhorou, mas não tanto, né? Você vê, antes eu tinha aqui, quando a frequência era mensal, era 2,613 e agora passou para cada real investido, ao fim do ano eu tenho 2,715. É interessante se você continuar fazendo esse problema. Será que agora, suponho que a taxa de juros agora eu fiz diário, né? Suponho que fosse a cada hora. Então você vai calcular quantas horas tem em um ano. Então, enfim, 24 vezes 365, vamos dizer. E aí depois você quer calcular a cada minuto, a cada segundo. Então vai multiplicando por 60, etc. Esse número do período vai aumentando, né? Só que a taxa de juros vai diminuindo, né? Tem essa questão também. Apesar desse expoente aqui aumentar consideravelmente, no caso, quando você faz em horas ou minutos, etc. Só que aqui eu tenho esse valor da taxa de juros por hora, por exemplo, é bem inferior. O valor da taxa de juros por minuto seria bem inferior, etc. Então é interessante para onde é que isso aqui vai. E de certa forma vai ser um número que não é muito distante desse aqui. Não vai ter muita diferença. Tem uma certa diferença, claro, quando você passa de anual para mensal. Uma diferença considerável aqui de R$2, por exemplo, aqui retornar R$2 para cada real. E aqui 2,613 reais para cada real, mas aqui já não aumentou tanto, né? Quando foi diário, passou para 2,715 reais. E o interessante é, será que se a gente continuasse fazendo isso por hora, por minuto, por segundo, milésimo de segundo, etc., e mais geralmente a gente fizesse isso de forma contínua, ou seja, eu olho o meu investimento agora, daqui a poucos segundos eu vou olhar novamente, já vai estar outro valor porque os juros estão sendo compostos de forma contínua. Então seria uma ideia desse denominador aqui dessa fração, no caso que é a minha taxa de juros, aumentar indefinidamente, assim como esse expoente aqui. O que iria acontecer para cada real que eu investisse? Essa é uma pergunta interessante e a resposta dela, se você entende o que são funções exponenciais, e em especial o que é um número que é chamado de número de Euler, é interessante. Seria uma breve introdução, vamos dizer, e motivação para você considerar esse número de Euler com uma taxa de juros. E essa resposta tem relação com isso. Se esses juros fossem compostos de forma contínua, quanto seria o retorno do meu investimento para cada real investido? Então, essencialmente, você teria, para cada real investido, você teria de volta o número de Euler, que é em torno de 2,7 alguma coisa, parecido com esse número aqui. Okay? Então é isso, problema de motivação interessante, e depois a gente vai aprender um pouco mais de funções exponenciais mais no futuro aqui nesse curso.